Amigos da TV Verde, eu sou Josiane Alciati e nós estamos começando mais um programa feito especialmente para você. E olha, aqui tem um compromisso com a verdade, viu? Nosso programa é sério e dedicado especialmente para você, feito com muito amor e muito carinho. Nosso programa de hoje nós vamos dar continuidade sobre a obesidade com a endocrinologista doutora Lília Molina Cirineu, que é médica endocrinologista, sócia da ABESO, Associação Brasileira de Estudo da Obesidade, é sócia da ISBEM, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Olá, doutora, tudo bem? Mais uma vez, né? Mais uma vez, vamos retomar a conversa. Vamos, no programa anterior, nós estávamos terminando de falar sobre medicação, sobre os medicamentos. Que é um assunto muito interessante. Eu gostaria que a senhora desse continuidade, porque eu acho que é muito importante, pelo seguinte, doutora, a gente se depara com pessoas na rua, assim, do dia para a noite. Ontem ela era gordinha, hoje ela está magra, mas aquele magro que você vê que a pessoa está abatida, está com a pele feia, ressecada, o cabelo sem brilho, sem vida. Então você vê que você não vai, logicamente, eu como sou uma pessoa educada e você também, você não vai chegar e falar, olha, o que aconteceu, que você está magra, você está abatida. Mas a vontade, a verdade era de falar, nossa, você está com uma aparência de doente. Certo? O que tem se recomendado hoje em dia... O que significa essa magreza tão rápida? Então, assim, os medicamentos têm as suas indicações, né? Como a gente estava falando, atualmente existem 6 tipos de medicamentos no mercado que são aprovados pelo Ministério da Saúde e que são recomendados pela ABESO, que é a Associação Brasileira de Estudo da Obesidade. Agora, o que mais que existe? O mais importante é a pessoa perder peso devagar. Porque se você perder peso devagar, não vai acontecer isso de você ficar parecendo uma pessoa doente. Porque o organismo estava acostumado com a pessoa obesa e ela emagrece muito rápido, o organismo quer recuperar logo aquele peso. Então você vai ver que pessoas que emagreceram muito rápido, recuperam muito rápido o peso também. Então, quando você perde o peso mais devagar, é melhor porque o seu organismo vai se acostumando ao novo metabolismo. E muitas vezes vai ficando mais difícil de retomar o peso anterior. Porque eu penso assim, doutora, a senhora que é profissional, a senhora que é médica, a senhora podia dizer pra gente o seguinte, existe essa coisa, assim, por exemplo, a pessoa emagreceu rápido e ela pode engordar rápido também? Existe. Esse efeito sanfona vai e vem, emagrece, engorda. Porque isso já aconteceu comigo. Porque e depois passa o efeito do medicamento, a gente tá assim, sabe, desanimada. Então, o que causa esse efeito sanfona? Uma das coisas é assim, a pessoa querer emagrecer rápido, muitas vezes usa doses altas de medicação, praticamente fica em jejum, sem comer, e daí ela passa aquela fase, ela volta aos hábitos alimentares anteriores, que ela tinha antes de emagrecer. Que nem você prender uma boiada, a hora que solta, abre a porteira, desembesta. É verdade, daí pega tudo que tem direito, abre a geladeira e acaba com a geladeira que tem. E mais um pouquinho ainda, é verdade. Então, isso é uma coisa. Outra coisa, existem hormônios que estão ali que vão favorecer a pessoa a engordar também. Então, o emagrecimento rápido também altera o metabolismo, que também é ruim. Então, assim, por isso que é importante mudar o hábito alimentar, perder peso devagar. E o que tem se recomendado atualmente é perder de 5% a 10% do seu peso. E muitas vezes a pessoa está pesando 90 quilos e quer pesar 50, porque o modelo de beleza dela são as modelos. A Gisele Bündchen, por exemplo. Só que muitas vezes as pessoas não veem que a Gisele Bündchen já nasceu magricela. É verdade. Ela é uma pessoa que combina aquela magreza com ela, com aquela estrutura dela, né? Ela tem uma constituição de magra. Porque, doutora, também tem que ver de acordo com a idade, né, doutora? Também de acordo com a idade. Porque não combina, passando. Por exemplo, eu tô com 40 anos de idade e pesava antigamente, quando solteira, 52 quilos. Eu acho que não combina. Com 52 quilos vai parar. O índice de massa corporal, que a gente até estava falando no programa anterior, na verdade ele vai mudando para cada década, para cada 10 anos que a gente passa. Por quê? Porque o nosso metabolismo também vai se alterando. Então, uma pessoa de 40, 50 anos é diferente o padrão de índice de massa corporal, o que ela deve pesar, do que para uma pessoa de 20 anos, de 15 anos. Então, para cada faixa etária,
existe um valor considerado normal e o quanto que ela deveria perder de peso. Então, isso também tem que ser levado em conta. E muitas vezes as pessoas têm muita expectativa na perda de peso. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa acha que se ela ficar magra, toda a felicidade dela está envolvida naquilo. Então, ela acha que ela vai ser a pessoa mais feliz se ela emagrecer. E muitas vezes não é só o emagrecer. Ela acha que o emagrecer vai resolver todos os problemas dela. E muitas vezes não é verdade. Ela precisa tratar do psicológico também, que está mais afetado, né, doutora? E é interessante que existem pessoas que emagrecem, só que na cabeça elas não se veem magras. Ela se vê sempre gorda. E pode causar distúrbios como anorexia e bulimia. Aí é muito difícil de tratar, né? Não é fácil, daí tem que ter um psiquiatra, um psicólogo para estar ajudando. Doutora, o que a senhora diz, assim, de medicamentos, por exemplo, que nem o Femproporex? Eu li uma reportagem há muito tempo atrás, Certo. que uma senhora que estava tomando Hipofagin, Inibex, Certo. ela estava brincando com seu filho na piscina, tal, de repente ela acaba pegando a criança, porque ela não tinha dificuldade de aprender a nadar. Essa criança não estava conseguindo nadar, que a mãe estava ensinando, ela pega a cabeça da criança e bate na borda da piscina. Eu não sei se a senhora ficou sabendo disso. E foi constatado que era por excesso do remédio Inibex. Certo? Então, isso é muito grave, né? O que é orientado? Na verdade, cada medicamento tem a sua dose máxima. Primeiro detalhe. Então, é importante o médico estar acompanhando para ver que dosagem a pessoa está utilizando. Outra coisa, qualquer efeito colateral, a pessoa tem que estar conversando com o médico e explicando o que está acontecendo. Para que ele possa até mudar essa fórmula, né? Ou muitas vezes diminuir a dose, ou muitas vezes até mudar a medicação. Porque muitas vezes a pessoa começa a ficar muito nervosa, irritada, e não é para ficar assim. Não adianta você ficar magra e ficar insuportável. E se isolar do mundo, né? Que ninguém consegue conviver junto com você, não é verdade? Porque assim, o emagrecimento tem que ser algo saudável. Então você tem que emagrecer de uma maneira saudável, junto com os seus familiares, com os seus amigos, passeando, saindo. Tomar muita água, isso é muito importante, bebendo muito líquido. E agora, assim, quando se utiliza medicamentos, deve-se evitar de qualquer maneira a bebida alcoólica. Porque bebida alcoólica primeiro falar isso engorda. Também Primeiro tem muita caloria. E a gente fala uma caloria vazia, porque não tem nada de útil ali. E outra coisa que os medicamentos para emagrecer, exceto o xenical, todos agem no cérebro. E a bebida alcoólica também. Então, a gente não sabe o que pode advir aí dessa mistura. Doutora, fala um pouquinho pra gente do xenical. O que na realidade ele faz? Então, o xenical, atualmente, assim, é um medicamento de primeira linha, né? É usado não só no Brasil, mas no mundo todo. E o xenical, o que ele faz? Ele atrapalha 30% da absorção da gordura. Então, ele não age no cérebro, ele vai agir só no intestino. Então, vamos supor que você vai ter que moderar a sua alimentação e o pouco que entrar de gordura, 30% ele vai eliminar nas fezes. Se você exagerar na alimentação, daí o que acontece? Vamos supor que você vai comer algo que é muito gorduroso, por exemplo, um chocolate. Daí o que vai acontecer? Você vai ter um efeito colateral que vai eliminar um pouco mais de gordura. E pode escorrer um pouco de gordura, não é uma diarreia, na verdade é como se fosse um corrimento. Que vai escorrer a gordura mesmo. São as gorduras que estão sendo eliminadas. Só que vai falar, poxa, então eu vou comer bastante gordura para emagrecer, mas ele não elimina tudo da alimentação, é 30%. Mas ele é um medicamento excelente. É verdade que ele causa muita cólica, doutora? No início pode dar um pouco de cólica e gases, mas não é assim o mais comum de dar. Ele é um remédio que, assim, é muito bom, é usado bastante, assim, em pacientes psiquiátricos, que muitas vezes usam um monte de medicamentos que agem no cérebro e não pode usar um remédio para emagrecer que age no cérebro. Então, ele é um bom medicamento nesses casos também.
Certo. Outra coisa, ele não vai deixar nervosa, depressiva. Agora, pessoas que têm problemas intestinais, que fazem tratamento com gastro, daí muitas vezes não podem utilizar esse tipo de medicação. E o Xenical tem uma coisa que é muito recente, que saiu agora, é que ele está sendo usado para prevenir diabetes. Como assim, doutora? Então, o Xenical está sendo usado em pessoas, ele faz a pessoa emagrecer e eles observaram que diminuiu a incidência de diabetes nessas pessoas. Isso foi um trabalho muito grande que foi feito, de 4 anos. E assim, Isso, e ele está né? sendo aprovado nos Estados Unidos agora, não só para emagrecer, mas no arsenal de medicamentos para diabéticos. E ele ajuda também, porque em geral os diabéticos têm problema de colesterol, triglicérides elevado. E daí o Xenical age justamente na absorção da gordura, então vai absorver menos gordura também. E o Xenical já está sendo feito por farmácias de manipulação ou não? Não, o Xenical é só comprado. Nem o Plente também, né? Nem o Plente. Existe a lei do patente, né? Então esse medicamento, que nem o Xenical, é da Roche, né? Uma empresa multinacional. E eles que fizeram toda a pesquisa médica em torno da medicação, e eles que desenvolveram o medicamento, e só eles que contêm, assim como o Plente, o Reductil também. Certo. Né? Então, não recomendo que vocês utilizem, por enquanto, manipulado. Doutora, fala um pouquinho pra gente da importância da caminhada. Então, a caminhada é o seguinte, por que que é importante? Vai te ajudar a emagrecer, então você vai emagrecer de uma maneira mais saudável, vai favorecer com que você perca mais a gordura e menos músculo. Então você vai ficar uma magra bonita. E o que mais? Faz com que melhore o HDL, que todo mundo conhece, o colesterol bom, que protege o seu coração. Então, ajuda nisso também. Doutora, nós vamos chamar um pequeno intervalo comercial, mas voltamos já já. Fique com a gente e não saia daí, tá bom? Na sequência, vocês vão estar com a doutora Lília, que vai estar falando um pouco mais da caminhada, como é importante você sair e queimar um pouco as calorias, ok? Aguarde e voltamos já já. Hoje é dia de pão de mel, onde a gente compra qualidade, tradição de economia e conforto pra família em 6 lojas na cidade. Pão de Mel, tradição de servir cada vez melhor. Investimos no conforto de sua família na hora de fazer compras. Hoje é dia de Pão de Mel e tem um bem pertinho de você. E pão de mel é o carinho que eu tenho todo dia. A Franciose Imóveis está há 20 anos no mercado, líder em locações e vendas, buscando melhorar sempre. Inaugurou há menos de um ano um novo prédio em frente ao existente, onde funciona o departamento de vendas totalmente informatizado, fazendo com que o cliente selecione aqueles imóveis que deseja visitar pessoalmente. Na Franciose, há sempre gente treinada, organizada e experiente, e uma estrutura moderna e eficiente totalmente montada para cuidar dos interesses dos clientes da empresa, inclusive para preparar toda a documentação necessária aos financiamentos dos imóveis. Franciose Imóveis tem a chave do imóvel dos seus sonhos. Estamos de volta com mais um programa na nossa TV Verde. Eu sou Josiane Alciati e o nosso programa de hoje nós estamos falando sobre a obesidade com a doutora Lília, que é endocrinologista, a doutora Lília Cirineu. Doutora, nós estávamos falando, antes do intervalo, sobre a caminhada, da importância da caminhada. Fala pra gente da caminhada, o que é importante e quanto tempo a pessoa deve andar. Então, olha, a caminhada, pelos vários fatores que a gente falou aí antes do intervalo, é muito importante para ajudar a pessoa a perder peso com saúde. O que seria importante? Caminhar no mínimo 4 ou 5 vezes na semana.
e pelo menos de 30 a 60 minutos. Procurar caminhar em lugar plano, procure usar um tênis adequado para caminhada, não vá andar descalço, de chinelo, um tênis baixo. Então procure usar um tênis adequado para proteger o seu tornozelo, o seu joelho, a sua coluna. Ande no seu ritmo, não vá querer ser atleta no primeiro dia. Fazer loucura Daqui a pouco já, né? é perigoso dar uma angina, um É. infarto. Então vamos devagar. Depois, com o tempo, a pessoa vai acelerando mais. E procurar ter companheiros para andar. Um amigo, o marido com a esposa, um colega, grupos de caminhada, que ajuda bastante. Doutora, agora uma pergunta que eu acho que é de suma importância é a respeito da cirurgia do estômago. Então, a cirurgia... Quem faz, quem deve fazer, como que é a recuperação, né? Então, é o seguinte, a cirurgia bariátrica, ela deve ser realizada por um cirurgião especializado, que é o cirurgião gastro, mas que se especializou na cirurgia bariátrica, né, que é o nome correto aí. Quem que deve operar? As pessoas que são obesas mórbidas. Então, como a gente estava falando, o índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, se esse índice dá acima de 40, a pessoa é obesa mórbida. E muitas vezes a pessoa já tentou muitos tratamentos e não conseguiu emagrecer. E a obesidade mórbida tem muito risco para a saúde. E até a questão um dos riscos maiores aí é da morte súbita. Então, é uma pessoa indicada a operar. Essa cirurgia é realizada em grandes centros. Então, no HC, na USP, é feita. Aqui em Itapetininga, algumas pessoas já realizaram tem tem alguns pacientes aqui em Itapetininga que já realizaram, não aqui em Itapetininga. Né? Não, digo de Itapetininga. Isso, já certo. existem e que já estão em acompanhamento. Então, a cirurgia tem uma equipe que faz avaliação, é o cirurgião, psicólogo, nutricionista, tem até o advogado para explicar os riscos, porque toda cirurgia tem um risco. Existe um preparo do paciente, feitos vários exames, e ela realiza a cirurgia. Os primeiros dias ela fica no hospital e nos primeiros meses ela tem uma orientação especial da alimentação. Então, no começo é só líquido e ela vai conseguindo tomar pequenas quantidades. Então, ela não vai conseguir comer grandes quantidades. E ela vai perdendo uma quantidade muito grande de peso. Em geral, a pessoa depois que opera, ela chega a perder até 40% do peso que ela estava no início. Nossa, bastante, não? Então, é bastante. Que beleza. Muitas vezes, ela não vai ser magra. Então, você vai ver uma pessoa que fez uma cirurgia e falar, poxa, mas ela está gordinha ainda. Mas perto do que ela está muito melhor, tanto assim, fisicamente, no visual, emocionalmente, mas principalmente na saúde. Então, a cirurgia vale a pena nos casos que realmente precisam, né? Tem que ser bem indicada e feito com um especialista treinado. Né? Na nossa região tem em Piracicaba, um cirurgião muito bom, na região de Campinas. E esse já é feito pelo SUS também, né? É feito pelo SUS, agora a fila ainda é muito grande, doutora? porque existe uma demanda muito grande e poucos centros que realizam essa cirurgia. Em Botucatu, na faculdade, é realizado, mas tudo eles têm que passar Só pelos a critérios. fila você já emagrece, de tanto tempo que você vai ter que ficar parado na fila, você já emagrece. Infelizmente, Não é verdade? existe a fila, né? Mas é uma solução para um problema mais grave. Doutora, eu gostaria de perguntar o seguinte para a senhora. Quem é mais gordo, se é homem ou mulher, e quem é mais fácil de tratar, se é o homem ou a mulher? Então, olha, em geral, as mulheres procuram mais tratamento. O homem já é mais reservado, já vai mais em último caso procurar. A mulher, em geral, ela engorda mais, que é a obesidade tipo pera, que a gente fala. É mais no quadril. Então, se a gente for ver as brasileiras, em geral, elas engordam o quadril, o bumbum, e na barriga nem tanto. O homem, em geral, tem obesidade tipo maçã, que é mais no tronco e mais na barriga. Como o pessoal fala, é só a barriguinha de cerveja. Mas esse tipo de obesidade que é mais perigosa. Por quê? Porque a gordura não está só ali na barriga, mas ela está lá dentro também. Entre os vasos de sangue, entre o coração.
perto do fígado, e isso que vai causar um problema sério, que pode muitas vezes desencadear o diabetes. Então a gente vai falar qual que é o mais perigoso para a saúde, é a obesidade tipo maçã. Qual que é o mais comum na mulher é a obesidade tipo pera. Mas depois da menopausa, a mulher começa a engordar mais da barriga. Então você vai ver mulheres depois da menopausa, elas começam a falar que está perdendo a cintura, que muitas vezes tem a perna fina e engorda na barriga, porque ela começa a ter o padrão de obesidade mais igual ao do homem. Outra coisa é o homem, ele acumula menos gordura no corpo do que a mulher. Porque o homem tem mais musculatura pelo próprio Mas o hormônio homem masculino. queima mais fácil calorias do que a mulher. Queima. Isso é verdade É mesmo? verdade. Mas vocês sempre têm mais vantagem do que nós, não é? É impressionante. Olha, não está certo Então, isso, se você viu? acompanhar- Eles queimam mais fácil calorias, eles não têm o ciclo menstrual, eles não têm o cólica, eles não têm a TPM. Ah, não sobrecarrega muito para nós mulheres, Mas viu? não tem o prazer de ser mãe, né? Ah, esse é com a gente mesmo, viu? É verdade. Mas olha, os homens, se você pegar um casal, o homem e a mulher, e fazer o mesmo tratamento, vamos supor que eles vão no spa, o homem perde mais peso em quilos do que a mulher. E outra coisa, se ele for se exercitar, ele também perde mais caloria do que a mulher. Porque a mulher tem o hormônio feminino, que ajuda a acumular a gordura. Ela perde mais? Não, Não, o homem o perde mais, né? O homem perde mais. Ah, mas aí fica difícil, viu? A gente anda. Eu lembro que fiz uma vez uma dieta da Amigos do Peso. Eu teria que tomar, por exemplo, 2 copos de leite e meu marido 3. Não sei o que, mas que sacanagem, não é? É a natureza humana, né? Puxa vida, é triste, viu? Então, doutora, para a gente concluir essa pergunta, Certo. o homem ele tem mais facilidade para queimar? Mais facilidade. Agora, a mulher engorda mais fácil. Agora, existe um trabalho que saiu atualmente sobre a incidência de obesidade que mostrou que as mulheres na região sudeste estão ficando mais magras. Por quê, doutora? Porque elas estão se cuidando mais do que os homens. Ah, tá. Então, no Brasil, em geral, todo o Brasil está aumentando a incidência de obesidade. Mas no Sudeste, a região No que Sudeste? diminuiu, que é a Verdade. nossa região, né? Certo, que bom. É a única região que diminuiu a incidência de obesidade nas mulheres. Que as mulheres estão se cuidando mais, que nem eu estava falando, né? As mulheres procuram mais ajuda. É verdade, ou porque também já estão saindo mais de casa, estão, né? Querem trabalhar Estão trabalhando, fora, estão mais preocupados. Estão mais preocupadas com a família, com o trabalho, certeza. né? Então, acho que isso leva a mulher a procurar o serviço e também A questão fica mais higiene vaidosa. mental, né? É verdade. Então, são consequências, né, da vida, né? Também acho. Deve ter algum padrão que leve a essa Mas estatística, isso é uma né? coisa interessante, Muito né? bom, quer dizer que nós aqui do Sudeste vamos ser mulheres mais magras, né? Verdade? Então, vamos se cuidar. Vamos nos cuidar. Doutora, qual mais, assim, que a senhora acha que era interessante a gente tratar sobre a obesidade? Então, olha... Quem mais deve tomar cuidado? Quem mais deve se prevenir? Por exemplo, uma pessoa que está nos assistindo agora, olha, entendeu? Ela é existe. gordinha, mas ela tem aquela dificuldade de fazer o tratamento devido a tal problema, ou a menopausa, que eu acho que é um fato assim que... Existe que atinge muito a períodos mulher, não na é? vida que favorecem engordar mais, por exemplo, na mulher. Então, quais são esses períodos? Um dos períodos é a transformação aí da criança para adulto. Então, na adolescência, existe uma mudança muito grande dos hormônios e que favorece a pessoa, muitas vezes, se ela não se cuidar e se ela tiver uma tendência genética a engordar, ela pode estar engordando. Tudo bem, mas essa taxa, uma hora, ela vai ficar em equilíbrio, Agora, não? muitas Essa vezes taxa ela hormonal? engordou e muitas vezes ela continua obesa. Ah, tá. Existe outro período que é quando as pessoas se casam. Então, muitas pessoas se casam, o que acontece? A vida fica boa, Tranquila. comidinha em casa, a esposa quer agradar o marido, faz um bolo lá, o bolo inteirinho para o casal. Nossa, verdade. Então, daí eles começam a só comer. Só curtir, né? E daí o que acontece? Daqui a pouco o marido está obeso e muitas vezes a esposa também.
Um outro período que favorece muito a engordar, principalmente a mulher, é quando ela fica grávida. Porque muitas vezes a gente perde o parâmetro da cintura, das roupas. Todo mundo fala, você tem que comer por 2. Isso não é verdade, Isso né, doutora? não é verdade. Não é mesmo? A gente deve aumentar um pouquinho mais. Esse um pouco a mais é mais ou menos umas 500 calorias. Então, não é tanto a mais. Até a senhora falando sobre isso, desculpe interrompê-la, mas eu acabei pensando uma coisa. Então, o certo, uma gestante, ela procurar o ginecologista, mas acompanhado pelo endocrinologista Muitas também? vezes deve acompanhar. Porque daí ela já vai fazendo uma dieta alimentar bem adequada. Tem várias grávidas gestação. que fazem acompanhamento, para elas terem uma boa alimentação, para não faltar nada, e para elas engordarem só o necessário. Porque muitas vezes a gente fica ansiosa, principalmente no primeiro filho, dá uma ansiedade, tudo novo, e muitas vezes vai todo mundo paparica, porque é normal ser paparicada quando você está grávida, e você muitas vezes começa a comer bastante. Doutora, mas a fase também da menopausa engorda muitas mulheres, não é, doutora? Muitas vezes o que vai acontecendo? Que eu nem estava falando, o metabolismo vai mudando com o passar dos anos, e na menopausa, a pessoa pode engordar. Então, são situações que precisa se cuidar mesmo. Então, aumenta os hormônios, eu acho que descontrola os hormônios da mulher na menopausa, pode dar uma isso? descontrolada. Porque o que a gente percebe, eu mesmo percebi, que algumas senhoras, ela aumentam o volume da mama na época da menopausa, né? Então, são os hormônios, eu acho que começa... Talvez da mama, e às vezes possa ser de algum hormônio que às vezes ela estiver tomando. Mas os hormônios, em geral, não aumentam o peso, certo? É mais a questão, e muitas vezes na menopausa a pessoa fica depressiva, e muitas vezes começa a comer mais. Então, tem vários fatores aí que pode favorecer a pessoa a engordar nessa fase. Doutora, nós já chegamos ao final de mais um programa. Eu gostaria muito de agradecer a presença da senhora. Eu tenho certeza que a senhora contribuiu com muita coisa aos nossos telespectadores. Ela tirou muitas dúvidas, viu, doutora? E a doutora também está aqui, ó, dando esse presente maravilhoso aqui para você que está nos assistindo. Desta vez eu emagreço com o doutor Alfredo Halpen, né? Isso, né? Professor da USP. Certo? Então, você que está nos assistindo, ligue para ver se você ganha esse livro aqui, tá bom? Ele está aqui à sua espera, tá bom? 273-3661. Doutora, a senhora gostaria de deixar uma mensagem aos nossos telespectadores? Bom, eu agradeço o convite aqui, o seu convite, da equipe. E um conselho a vocês, atualmente, é a gente procurar ter uma vida mais saudável. Então, a gente se cuidar, se exercitar, sair, passear, diminuir um pouco as atividades sedentárias e procurar ter uma boa alimentação. Ok. Eu gostaria, então, para encerrar o programa, de agradecer a Lecaque Boutique, que está me vestindo, que faz essa roupa maravilhosa, que tem uma super promoção de inverno. Vá lá visitar a Lecaque Boutique, que você vai gostar das roupas lindíssimas que estão lá, viu? E também a Interartes, que colabora com os nossos estúdios aqui, com essa decoração maravilhosa nos móveis em ferro, que também está com lançamentos novos, maravilhosos lá, ok? Também ao Express Supermercados Pão de Mel, que nos está patrocinando, e também agora a Maxil. Gente, muito obrigada por vocês acreditarem no nosso trabalho. Estaremos de volta na próxima semana com um novo tema, mas fique com a gente durante toda essa semana. Um abraço a todos e fique com Deus. Tchau, tchau. Descascar, para daí fritar e comer. Hoje o que acontece? O fogão tem o gás ou tem o micro-ondas. Doutora, não vai você muito. Eu fui ao supermercado, eu já estava lá. O pacotinho todo descascado, pronto, é só pôr para fritar. É verdade. Então, assim, facilitou, lógico, é excelente. Só que o nosso trabalho está diminuindo. Você entra no carro, o carro é tudo elétrico agora. Então, você não precisa mais fazer força para abrir o vidro, não precisa fazer nada, o carro faz tudo.